dica do dia é: quais são os principais motivos que levam um empreendedor, um gestor ou um acionista a procurar um processo de fusão e aquisição? Essa é uma pergunta muito importante e bem inicial para a gente entender o cenário empresarial que leva a uma necessidade de buscar uma aquisição de uma outra empresa ou até mesmo de vender a sua própria empresa. E a gente vai classificar esses motivos em dois segmentos. O primeiro segmento são os clássicos, de um mercado mais antigo, de um mercado mais maduro, e no segundo segmento, os motivos mais modernos. Então, um dos primeiros motivos clássicos que levam um empresário, ou um gestor, ou um acionista a buscar um processo de fusão e aquisição, no caso de aquisição, por exemplo, é a aquisição de carteira de clientes. Ou seja, o empresário atua no mercado e ele gostaria de comprar o seu concorrente para ele acessar os clientes do seu concorrente e, com isso, ele aumentar o seu faturamento. E isso já nos leva, inclusive, a um segundo motivo, que é ganhar força concorrencial. Ou seja, à medida em que um empresário ele adquire seus concorrentes ou ele adquire outras empresas do seu segmento, inclusive fornecedores ou seus próprios clientes, ele passa a ganhar mais força concorrencial, seja porque ele tem uma distribuição melhor, seja porque ele tem uma cadeia de produção melhor, ou seja porque ele tem um crescimento exponencial da sua carteira de clientes e não mais um crescimento orgânico. E nessa mesma linha de raciocínio, a gente tem um terceiro motivo clássico, que é a expansão territorial. Ou seja, se eu sou uma empresa que atua no mercado de São Paulo e quero atuar no mercado de Minas Gerais, uma boa forma de eu ganhar aderência no mercado de Minas Gerais de forma agilizada é o processo de aquisição. Eu posso comprar um concorrente meu que atua no mercado de Minas Gerais. Ele não era um concorrente direto, porque a gente não atuava em mercados parecidos, mas se eu fosse entrar num outro mercado, em um outro território, ele poderia ser meu concorrente. O mesmo acontece quando uma empresa americana, por exemplo, quer entrar no Brasil e ela já adquire uma fábrica, uma indústria ou uma rede de comércio no Brasil, e com isso ela já atinge uma cadeia de clientes e uma cadeia de fornecedores já formatada. E com isso ela consegue fazer uma expansão territorial de forma agilizada. E o quinto motivo clássico é a redução de custos. Se eu adquiro uma empresa em um mercado que atua com fornecedores parecidos com o meu ou com o mesmo produto que o meu, eu consigo ter um ganho de escala, eu consigo comprar mais insumos, eu consigo reduzir a quantidade de pessoas necessárias para conduzir aquela operação. Ou seja, se eu tenho uma empresa com 1.000 funcionários e ela consegue atingir uma demanda de 1 tonelada de laticínios por mês, isso eu não preciso ter 2.000 pessoas para atingir uma demanda de 2.000 toneladas por mês. Eu consigo, por exemplo, com 1.500 pessoas atingir uma demanda maior, e com isso eu faço uma redução de custos. Um outro ponto que é muito importante também para a redução de custos é a diluição de custos fixos. Ou seja, se eu tenho uma planta industrial que me tem um custo de aluguel, de equipamentos, etc., essa planta industrial, à medida em que eu trago mais demanda para ela, eu consigo diluir o custo dela. Eu consigo diluir os custos administrativos da empresa, os custos de escritório, porque com um acréscimo não proporcional ao próprio crescimento da empresa, eu consigo atingir um bom faturamento e atingir uma expansão. E um outro fator também que é muito importante para a redução de custos é no momento em que uma empresa adquire players complementares, fornecedores, clientes, e ela verticaliza a sua produção. Ou seja, se eu sou uma empresa de celulose e eu adquiro uma fazenda de plantação de eucalipto, eu passo a ter uma economia muito importante, porque a margem de contribuição, a margem de lucro do meu fornecedor passa a compor a minha margem. E com isso, o custo de produção ou o custo de fabricação ou o custo de aquisição desses insumos passa a ser reduzido, e isso me traz mais competitividade no mercado, porque eu passo a ter maior margem no meu produto e eu passo a ter
maior força de venda, posso ganhar com preço, posso ganhar na disputa por preço, por exemplo. Já os motivos modernos, fala-se muito em sinergia qualitativa, que é, se eu tenho uma empresa de tecnologia, de software, e eu adquiro uma empresa de tecnologia de hardware, de computador, de peças físicas, há uma sinergia, porque os clientes dessa empresa que eu estou firmando uma aquisição têm sinergia com os meus clientes. Ao compor uma carteira de clientes mistas entre clientes de softwares e clientes de hardware, por exemplo, a gente traz muita sinergia. Um outro ponto que é muito importante nesse tipo de operação também e avaliação é entender a análise de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e de inovação. Quando a gente tem uma aquisição, por exemplo, de uma empresa, de um setor complementar ao outro, ao reunir os times, a capacidade de gerar novos negócios, de gerar novas tecnologias é muito maior, porque eu vou ter cientistas de um lado que vão somar com cientistas de outros, ou estudiosos, enfim, qualquer tipo de profissional técnico e intelectual. Ao somar as qualidades desses profissionais em um time unificado, haverá uma progressão muito forte da inovação e de desenvolvimento de novas tecnologias. Um outro ponto também que é muito importante é a liquidação de investimentos. Atualmente, no mercado de capitais brasileiro, há uma modernização muito grande, há um amadurecimento muito forte do mercado de capitais e existem, por exemplo, os fundos de investimento que utilizam o M&A, a fusão e a aquisição, para liquidar os seus investimentos. Ou seja, ele usa o M&A, a fusão e a aquisição, para adquirir uma empresa, ele ajuda no desenvolvimento dessa empresa, aporta capital nessa empresa e depois vende essa empresa. E ao vender essa empresa, ele recebe o investimento de volta e que ele consegue transferir esses investimentos para os seus investidores. O mesmo pode acontecer com um empresário que está em linha final de carreira, por exemplo, ou um empresário que participou por um momento do processo de expansão de uma empresa, ele entra, se torna sócio, atravessa uma jornada com essa empresa e depois vende essa empresa e liquida os seus investimentos. Isso tem sido cada vez mais comum no mercado brasileiro. Um outro ponto que também está muito moderno no Brasil é a falta de sucessão empresarial. O que isso significa? Quando você tem um empresário já maduro, atingindo a sua linha final de trabalho como executivo, atingindo ali uma idade de aposentadoria ou de encerramento das suas atividades econômicas, esse empresário pode vender a sua empresa e liquidar o seu investimento ali e encerrar a sua carreira por meio da fusão e aquisição. Esse é um caso muito importante no mercado brasileiro, porque nós temos, inicialmente, uma quantidade enorme de empresas brasileiras que estão atingindo esse estágio de maturação e, com isso, elas vão precisar ser vendidas porque na família desse empresário não tem um sucessor, não tem um filho, não tem um parente que queira prosseguir com as atividades da empresa. Então, a saída mais comum para esse tipo de operação é vender a empresa e, com isso, o empresário encerra a sua atividade, porque não houve uma sucessão empresarial. Isso acontece muito em empresas familiares que não se formata um sucessor, né? Então, o filho foi exercer outra atividade econômica, por exemplo, um empresário que tem um filho que foi fazer economia, ou um empresário que foi fazer medicina, foi ser advogado. Então, nesse tipo de situação, quando não há uma sucessão empresarial em que um herdeiro, um sucessor legal assume a liderança da empresa, a empresa precisa ser vendida. E um outro motivo também mais sensível é a venda da empresa por situação de desalinhamento de sócio. Significa que, às vezes, que é muito comum, um sócio ter uma visão de longo prazo diferente do outro. Então, muitas vezes, há um sócio que pretende fazer uma expansão mais acelerada e um outro sócio que gostaria de fazer uma expansão da empresa de forma mais conservadora. Se há um desalinhamento muito grave no tipo de visão de negócio, no tipo de estrutura de negócio, muitas vezes é melhor vender a empresa enquanto ela está saudável, antes que o conflito entre sócios gere um prejuízo para a própria empresa e a empresa perca valor nesse processo de desalinhamento de sócios. Então, é importante sempre avaliar aí quais são os objetivos de cada sócio, de cada investidor dessa empresa e entender se estão todos alinhados
para que tenha uma boa saída nessa empresa. E a dica do dia é: quais são os pontos mais sensíveis e mais polêmicos de um processo de fusão e aquisição? Olha, um processo de fusão e aquisição não é um processo simples. Ele é um processo extremamente complexo e que demanda muito conhecimento financeiro e jurídico. E também precisa de muito conhecimento estratégico para entender qual vai ser a melhor estratégia de venda ou de aquisição de uma empresa. Fato é que quando se está avaliando uma empresa, é importante entender muito sobre finanças, então precisa entender sobre qual é a situação financeira da empresa e também entender qual é a situação jurídica dessa empresa. Então essa empresa precisa ser auditada e é neste momento que muita coisa acontece. Então, o primeiro ponto que a gente precisa prestar atenção é: a aquisição está sendo feita por um concorrente ou por um player complementar de mercado. Por que isso faz diferença? Se você está sendo auditado ou proposto para ser adquirido por um concorrente, você precisa entender que a visibilidade sobre os documentos precisa ser restrita num processo de auditoria. Porque se no processo de auditoria um concorrente enxergar todos os seus contratos, todos os seus dados de clientes, ele pode atuar de forma anticoncorrencial, ou seja, de forma antiética. Então, não é recomendável que se dê uma visibilidade plena dos documentos da empresa quando se está fazendo um processo de fusão e aquisição, principalmente na fase inicial. Então, assim que houver uma proposta firme desse concorrente, é possível fazer uma abertura mais ampla da documentação. E o que é uma proposta firme? A proposta firme é uma proposta em que há um contrato já assinado com um preço pré-determinado e sujeito ali a ajuste de preço. Então, esse também é um ponto muito sensível, ajuste de preço. Porque quando você avalia preliminarmente uma empresa, você chega a um valor baseado em algumas premissas. Porém, quando se faz uma auditoria dessa empresa, acontece muito de se enxergar riscos negociais, problemas operacionais, problemas regulatórios, em que o comprador precisa se precaver e ter um ajuste de preço caso tenha algum problema futuro. Um outro ponto que é muito sensível é contratar, definir claramente quais são as regras de transição. Porque o processo de compra de uma empresa é um processo longo, ele leva um tempo entre receber uma proposta, assinar os primeiros documentos, fazer uma auditoria e, de fato, ter um fechamento da operação. Com isso, a gente pode ter algumas situações aí em que a transição da gestão da empresa ela é mais lenta. Então, tem que saber exatamente qual é o momento em que a nova gestão assume o negócio, e quem vai assumir qual tipo de atividade, vai ter uma gestão transitória. Então, esses são pontos muito sensíveis, porque eles podem gerar prejuízos, inclusive lucros, né? Então, quem ficaria responsável pelos prejuízos e quem seria beneficiado pelos lucros dessa transição? Então, esse é um ponto de extrema delicadeza. Por fim, um ponto que também é importante definir é qual é a legislação aplicável e qual é o sistema de julgamento caso tenha algum conflito nesse processo. Porque é muito comum levar os conflitos societários de fusões e aquisições para a arbitragem, que é um processo muito mais caro de gestão judicial, porque você tem que quitar honorários não só de advogados, mas também dos juízes, porque é um sistema 100% privado e mais técnico. Ao passo que também é importante definir qual a legislação aplicável. Se você estiver fazendo uma operação com uma empresa estrangeira, também é importante definir qual é a legislação que será aplicada. Será a legislação estrangeira ou a legislação brasileira. Então, uma empresa que está comprando uma empresa estrangeira que está comprando uma empresa no Brasil, pode acontecer esse conflito, e uma empresa brasileira que está comprando outra empresa fora do Brasil também pode ter esse tipo de conflito. E a dica do dia é:
qual é o momento histórico e como se deu a evolução das fusões e aquisições no Brasil? Essa é uma pergunta muito importante também para a gente entender qual é o contexto macro e para onde que o nosso mercado de fusões e aquisições está caminhando, mas antes é importante avaliar qual é o contexto histórico. O mercado de fusões e aquisições no Brasil não é um mercado muito antigo, porque, principalmente, há muito tempo atrás, na década de 80, de 90, a maioria das empresas no Brasil eram estatais. Todas as empresas de energia, de telecomunicações, de mineração, todas as grandes empresas eram estatais. E haviam outras grandes empresas no Brasil, estrangeiras, multinacionais. Com o tempo, com as seguidas privatizações do mercado e com o próprio desenvolvimento do mercado privado no Brasil, atualmente, depois de 30 a 40 anos de amadurecimento dessa linha privatista no Brasil, nós temos um mercado empresarial mais maduro. E com isso a gente tem também uma demanda por fusões e aquisições mais elevada. Isto porque hoje temos uma linha de empresários que amadureceu ao longo dos últimos 30 a 40 anos e está chegando ao fim da sua jornada. E com isso ele precisa ou transferir a empresa para o seu sucessor ou vender a empresa. Ao passo que também com a entrada de muitas empresas estrangeiras no Brasil, dado esse histórico de privatizações que a gente falou e dada a própria globalização, a gente tem uma demanda mais alta por aquisições de empresas brasileiras por empresas estrangeiras. E ao passo que também temos o próprio amadurecimento de empresas brasileiras que cresceram muito e vão adquirindo outros concorrentes brasileiros, vão adquirindo outras empresas do mesmo setor, vão verticalizando a sua produção. Então, o mercado brasileiro está amadurecendo muito nesse segmento de fusões e aquisições, e hoje está muito aquecido, claro, considerando um cenário de maior período de análise, na última década, por exemplo. Agora, analisando os últimos anos recentes, 2020, 2021, teve um movimento muito forte de fusões e aquisições, inclusive em razão aí do forte aquecimento financeiro no mundo inteiro, porque todos os governos injetaram capital na economia para conter a crise da pandemia. E nos anos de 2022 e 2023 houve um movimento reduzido como um freio econômico dessa atividade, dado que houve um processo de alta inflação e todos os governos fizeram medidas para conter o consumo no seu território e conter a inflação. Atualmente, com a movimentação brasileira de redução de juros, já se inicia uma nova temporada de aquecimento de fusões e aquisições, de modo que fundos de investimento estão aplicando dinheiro no mercado privado, empresas estão adquirindo outras empresas no mercado e há um aquecimento desse segmento de fusões e aquisições no Brasil. E a dica do dia é: quais são os primeiros passos para iniciar uma fusão e aquisição ou por onde começar uma fusão e aquisição? A primeira coisa que um empresário, um gestor ou um acionista precisa pensar é qual é o motivo dessa fusão e aquisição. Ele está querendo adquirir uma empresa para ganhar maior relevância concorrencial no mercado, para ampliar a sua carteira de clientes. Ele está procurando vender a empresa porque ele não tem um sucessor, ele não tem uma pessoa que vai assumir essa sua empresa e ele já está numa fase de encerramento da sua carreira. Então, primeiro é entender o motivo dessa venda para entender quais são os principais vetores de negociação desse negócio. E, inclusive, entender também qual seria o mercado adequado para abordar para uma fusão-aquisição, ou seja, que tipo de empresa eu estou procurando para adquirir ou que tipo de empresário eu estou procurando para adquirir o meu negócio. Eu preciso entender o tamanho desse negócio que eu vou adquirir, eu preciso entender o setor, se é um setor concorrencial ou se é um setor complementar. Então, tracejar
premissas é importante para entender os objetivos principais das negociações. Feita essa primeira análise, é importante entender qual é o valor da empresa que eu estou adquirindo ou qual é o valor da empresa que eu quero comprar. Então, para isso, é muito comum fazer um procedimento chamado de valuation. Esse é um procedimento que demanda uma assessoria financeira e jurídica muito importante para entender qual é o volume financeiro de operação dessa empresa, qual é o tamanho dessa empresa, qual é o tamanho da atividade de receitas dessa, qual é a quantidade de receitas que essa empresa é capaz de fazer, qual é a capacidade produtiva dessa empresa, qual é o custo que essa empresa tem, qual é a demanda de capital, qual é a necessidade de capital de giro que essa empresa tem, qual é a demanda de capital de investimento em estrutura, em máquinas, equipamentos que essa empresa precisa fazer. E também é preciso avaliar quais são os tipos de risco que essa empresa tem. Se ela tem risco regulatório, ambiental, sanitário, trabalhista, tributário. Então, avaliar esse tipo de risco é muito importante e entender qual é o volume de negócios que essa empresa é capaz de fazer e qual é o tamanho do risco que essa empresa está sujeita. Com isso, faz uma avaliação dessa empresa e entende-se qual é o preço dessa empresa, qual é o valor dessa empresa. Feita essa avaliação, inicia-se então uma pesquisa sobre que tipo de empresário ou que tipo de investidor ou que tipo de empresa pode adquirir essa empresa ou para que tipo de empresário você vai vender a sua empresa. Então, nesse momento é feita uma pesquisa de mercado e uma apresentação inicial sobre o negócio que está à venda e aí inicia a fase de prospecção, uma fase de roadshow, que também é conhecida no jargão do mercado financeiro. Com isso, é feita aí a apresentação do negócio para os possíveis interessados e inicia-se as negociações. Ao iniciar as negociações, é importante ter a documentação muito bem elaborada para que as informações mais sensíveis do negócio não sejam expostas a concorrentes ou players que não sejam autorizados a receber informações sensíveis. Então, para isso, é importante ter uma proposta de negociação já assinada, é importante ter um acordo de confidencialidade assinado e é importante entender também quais serão as próximas etapas. Assinados os documentos preliminares, iniciam-se a auditoria financeira e a auditoria jurídica, ou seja, tendo um parâmetro de valor da empresa e o adquirente tendo concordado com esse primeiro parâmetro, iniciam-se as auditorias financeiras e legais, em que é o momento em que o comprador vai verificar se o preço que você propôs ele é adequado ou não. E muitas vezes nesse processo de due diligence e auditoria, os empresários já assinam um documento também como oferta vinculante, com preço pré-determinado e com cláusula de ajuste de preço, porque ao cumprir determinadas etapas da auditoria, os empresários podem entender que já se tem conteúdo suficiente para fazer e iniciar a transação. Então, define-se o preço, define-se os processos de transição da gestão e finaliza-se a due diligence com uma cláusula também de ajuste de preço. Caso o final dessa due diligence determine que houve um risco não metrificado ou uma receita ou uma despesa não metrificada, com isso é possível fazer ajustes de preço ao final do negócio. Por fim, faz-se a transação e ao final inicia-se a integração de times, ou seja, quando você de fato reúne as duas empresas e inicia a integração das diretorias, das gerências e dos times para que todos comecem a trabalhar em conjunto. Nesse momento também é muito comum ocorrer aí uma seleção, um novo processo seletivo para se definir qual será o diretor que permanecerá, qual será o gerente que permanecerá. E esse é um momento que também demanda muita inteligência de recursos humanos e também muita inteligência estratégica para trazer os executivos corretos para esse processo de transição e conduzir a nova etapa da empresa que agora está fundida com a outra.
E a dica do dia é: quais são as principais tendências de fusões e aquisições no mercado brasileiro e no exterior? O mercado de fusões e aquisições no Brasil está aquecendo agora no segundo semestre de 2023 e já teve um sinal de melhora no primeiro semestre de 2023. Nos anos de 2020 e 2021 teve um alto crescimento e nos anos de 2021 e 2022 teve uma queda, sobretudo por questões macroeconômicas do Brasil. Agora, com as tendências de redução de juros no Brasil, há uma tendência de melhoria das avaliações das empresas, uma redução do custo de capital, ou seja, com a redução do custo de capital, é possível que uma empresa tome crédito para comprar outra empresa, é possível que uma empresa ela entre dentro de um fundo de investimento e passe a compor uma nova carteira de investimentos de um fundo de investimento. Então, há uma tendência de melhoria do mercado de capitais, há uma tendência de melhoria do mercado de capitais e uma evolução nas fusões e aquisições no Brasil. Existem alguns setores que são privilegiados, que estão com a movimentação muito quente, principalmente setores de tecnologia já mais maduros, não só o setor de tecnologia de startups, mas setores de fibra ótica, por exemplo, de antenas, de antenas de telecomunicações, de estrutura de telecomunicações, tem uma forte tendência aí de haver processo de fusões, aquisições. Empresas de softwares grandes também já têm fortes movimentos de fusões e aquisições. Empresas de saúde também têm fortes movimentos de fusões e aquisições. A verdade é que todos os setores podem ocorrer fusões e aquisições, mas tem alguns setores que estão mais quentes, dado aí os últimos fatos históricos. Nos Estados Unidos e na Europa ainda há uma tendência de crescimento dos juros, então o custo de capital lá está ainda sendo corrigido em razão dos impactos da pandemia, de toda a crise de suprimentos e de capital que teve na pandemia e toda a crise de saúde também que teve na pandemia. Então há uma correção ainda, um freio de arrumação nos Estados Unidos e na Europa. Então, o custo de capital lá segue subindo. E quando o custo de capital sobe, há uma redução de consumo no mercado e há também uma dificuldade de empresas de obter linhas de capital, linhas de crédito para adquirir outras. Então, há uma redução da movimentação de fusões e aquisições. Um ponto que é interessante é o mercado brasileiro está maduro em relação à sua curva de juros, e há uma atratividade do capital estrangeiro para o Brasil, dado que a economia brasileira está bem estruturada aí, em razão da gestão dos últimos anos, e ter pouca concorrência, porque a maioria dos países emergentes, como Chile, Argentina, China e Índia, estão atravessando algumas crises e o Brasil está em destaque, ou seja, há uma tendência de empresas estrangeiras adquirirem empresas no Brasil aí nos próximos anos.